Olha, a frase de hoje é do nosso pai fundador, querido, amado, Monsenhor Jonas Abib. Para Deus, tudo é possível. E quando eu digo tudo, é tudo. Monsenhor Jonas Abib, vamos confiar no Senhor. Vamos, e vamos levantar a nossa cabeça hoje, né? Acreditando que em todos os momentos Ele está conosco. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esta manhã. Louvado seja Deus pelo dom da nossa vida. Louvado seja Deus por esse momento de partilha, né? Essa conversa boa que nos enriquece tanto. É tão gostoso quando a gente entra numa conversa e sai dela, podendo dizer que nada se perdeu dali, né? Nada se desperdiçou. Porque tempo é uma coisa tão preciosa, gente. Tempo é algo preciosíssimo, tão precioso, que até as nossas diversões não podem ser assim, desperdício de tempo. Não é? Descansar é preciso. É preciso a gente frear as nossas atividades. É importante a gente distender, a gente se alegrar, a gente fazer festa, a gente se divertir. Só que nada disso é desperdício de tempo. Mas também existem certas formas da gente fazer todas essas coisas, desperdiçando vida, desperdiçando tempo, jogando fora, né? Momentos importantes para nós, até mesmo uma conversa. Tem conversa que não dá em nada, né? Tem conversa que até tira de nós. Eu acho maravilhoso como nós começamos as nossas manhãs, com uma conversa saudável, não é? Iluminada pela palavra de Deus. Quantas inspirações são trazidas aqui. Eu digo a você, não só por quem está atrás dessa bancada, não. Quantas inspirações chegam nos testemunhos, nas partilhas. Não é? Tanto isso é verdade que, inclusive, você sabe aquelas campanhas de fim de ano que a gente tem para movimentar um pouco mais a família Canção Nova, muitas delas foram trazidas pelos próprios sócios evangelizadores. Porque a gente percebeu que a inspiração estava ali. E também é graça de Deus, é graça de Deus a gente reconhecer quando a inspiração não está conosco, está com o outro. E eu vejo todas as manhãs isso acontecer aqui no Sorrindo para a Vida. Tem dia que a gente percebe uma força maior na palavra, porque é sempre Cristo falando, na palavra partilhada, né? Mas às vezes a gente percebe que Deus quis naquela manhã encher a nossa alma através de uma palavra cantada. Palavra dele, inspirada por ele, inspirada na Sagrada Escritura, mas cantada. Outras vezes a gente se delicia com a palavra de Deus, mas a gente tem uma experiência da graça profunda no momento de oração. Outros dias, quando termina aqui o Sorrindo para a Vida,
O que fica ecoando dentro de nós foi aquele testemunho que a gente ouviu, aquela partilha. Mas de todas as maneiras, Deus usa esse tempo que nós estamos aqui de uma forma que a gente sai sem desperdiçar nada, até as brincadeiras, né? As alegrias, os sorrisos. Louvado seja Deus, que nos confere este bem. Louvado seja Deus, por você que enriquece esse momento, que não seria igual se você não estivesse juntos, né? Junto com a gente. Ah, mas você não sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. E depois tem uma outra coisa. Deus nos dá uma graça chamada comunhão. E quando nós nos unimos em oração, e quando o nosso coração está na graça de Deus, nós entramos na comunhão dos santos. E isso se faz sentir. Então vamos nos voltar para a palavra de Deus. Gênesis capítulo 28, versículos do 10 ao 22. Gênesis 28, do 10 ao 22, e assim nos diz a palavra de Deus. Jacó saiu de Bersabeia e dirigiu-se a Harã. Chegou a um lugar onde resolveu passar a noite, pois o sol já se havia posto. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e dormiu ali. Em sonho, viu uma escada apoiada no chão e com a ponta tocando o céu. Por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. A ti e à tua descendência darei a terra em que estás dormindo. Tua descendência será como a poeira da terra. Tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Cheio de pavor, acrescentou: Como é terrível este lugar! Isto aqui só pode ser a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se bem cedo, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, colocou-a de pé para servir de coluna sagrada e derramou óleo sobre ela. Ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Anteriormente a cidade se chamava Luza. Jacó fez então este voto: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se Ele me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Esta pedra que ergui como coluna sagrada será transformada em casa de Deus, e eu te darei o dízimo de tudo o que me deres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente falando sobre dons carismáticos, né? Deus fala com as pessoas em sonho. E é também um dom de palavra de ciência. São João Bosco, né, que nós conhecemos como Dom Bosco. Dom Bosco tinha uma palavra de ciência apuradíssima. O que é a palavra de ciência? É um conhecimento que Deus dá para aquela pessoa, naquele momento,
particular. Não é uma adivinhação, a pessoa não sai sabendo da vida dos outros. Mas naquele momento, por uma graça de Deus, o Senhor confere a ela um particular conhecimento que ela não teria se não fosse por revelação divina. Não teria como ela saber. E Dom Bosco tinha isso de modo muito apurado. Mas acontecia através de sonhos. Ele sonhava com o que aconteceria. Ele sonhava com aquilo que estava acontecendo. Mas isso é coisa antiga. Olha aí a situação de Jacó. Jacó saiu de Bersabé, dirigiu-se a Harã, chegou a um lugar onde resolveu passar a noite, porque o sol já havia se posto. Uma coisa natural, ele não estava programando nada. Jacó não fez nada para isso acontecer. A iniciativa foi toda de Deus. Serviu-se de uma das pedras do lugar como travesseiro e dormiu ali. E em sonho, ele viu uma escada apoiada no chão, com a ponta tocando o céu. Gente, Deus é maravilhoso no seu plano de salvação. Deus já sabia que ligaria o céu e a terra por uma ponte. Porque a palavra pontífice quer dizer ponte. Sumo pontífice quer dizer a ponte suprema. E quem é esse sumo pontífice pelo qual Deus ligou o céu e a terra? Jesus Cristo, nosso Senhor. Inteiramente Deus e inteiramente homem. E ali no coração de Jacó, Deus já falava para ele que ali, naquele lugar, por meio desta gente, essa ponte aconteceria para ligar o céu e a terra. Porque lá na frente, os estudiosos, aqueles mais religiosos, repassariam as escrituras e entenderiam, alinhariam todas as profecias para poder entender que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, que foi dado para a salvação de todos nós. Em sonho viu uma escada apoiada no chão e com a outra ponta no céu. Por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor e lhe dizia: eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, Deus de Isaque. A ti e à tua descendência darei a terra em que estás dormindo. Tua descendência será como a poeira da terra. Tu te expandirás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então você percebe que não é uma descendência simplesmente física. Não é simplesmente os filhos, os netos, os bisnetos, tataranetos, só quem tem esse sangue. É uma descendência espiritual, que alcança todas as famílias da terra. Então, se é descendência, tem direito à herança. E o que o Senhor está dizendo? Que todos aqueles que descendem espiritualmente deste momento e desta graça têm esta herança, e a esta descendência cabe essa promessa de Deus que está aqui. E como é que a gente se torna descendente desta graça? Através da nossa fé. Por isso que Abraão é chamado pai, pai da fé. Porque todos aqueles que têm fé em Deus, de certa forma, encontram ali um pai em Abraão, porque Abraão confiou em Deus como Deus se revelava a ele. Então, se você é uma pessoa de fé, e você é, mesmo que seja de uma fé pequenininha, porque se não fosse assim, você não estaria rezando conosco aqui agora, não. O que nos segura muitas vezes no momento de oração como esse é a nossa fé. Mas fique tranquilo, porque quanto mais fé uma pessoa tem, menos ela acha que tem.
Ela sempre acha que lhe falta fé. Não é? Mas sem a fé nós não podemos fazer nada, nem sequer nos colocarmos em oração. Então, se você está em oração, se você abre os seus ouvidos, abre um tempo para você ouvir a palavra de Deus, meu querido, isso é fé. Ainda que seja pequenina como um grão de mostarda. E aí eu lhe digo com segurança que esta promessa de Deus é para você. Onde o Senhor lhe diz: estou contigo e te guardarei onde quer que vás. Guarde isso no seu coração, porque esta é a palavra de Deus para você nesta manhã, neste dia, nesta semana e pelos dias que se seguirão na sua vida. Estou contigo e te guardarei. Quando nós, pela fé, assumimos que somos descendência de Deus, esta palavra se aplica na nossa vida e se torna obra na nossa vida. Eu estou contigo, diz o Senhor, e te guardarei. Veja, antes dele dizer eu estou contigo, ele diz eu sou o Senhor. Eu estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei, nunca, até te cumprir o que te prometi. Mas quando cumprir o que prometeu, aí Deus abandonará? Não, se a principal promessa é estar com Ele. Então, quando Deus cumprir o que prometeu, a promessa não precisa mais existir, porque já se tornou fato. Terá se realizado, o Senhor não nos abandona. Estou contigo e te guardarei onde quer que vás. Não importa onde você vá. Se você está com Deus, se você entende que você é um filho amado de Deus, o Senhor não te abandonará, porque Deus nunca abandona os que são dele. O Senhor não abandonou a Pedro, quando Pedro o negou. E o Senhor não abandonou a Judas, quando Judas o traiu. Qual foi a diferença entre Pedro e Judas então? A diferença é que Pedro, vendo que Jesus não o abandonou, arrependeu-se e voltou-se para Jesus. E Judas, em vez de olhar para Jesus que o perdoava, preferiu olhar para o que fez de mal e desesperou-se. E virou mais uma vez as costas para a misericórdia de Deus. Não foi Deus quem abandonou a Judas, mas foi Judas que abandonou a Deus. E todas as vezes que uma pessoa abandona a Deus, ela entra em desespero. E não é raro, quando a gente está em desespero, pensar em se matar, como foi o caso de Judas. Mas eu lhe digo, o desespero começa com o abandono de Deus, gente. Por isso nós não podemos abandonar a Deus. Porque abandonar a Deus é que nem, você já deve ter escutado essa história das rãs que são cozidas em banho-maria. Márcio, nunca ouvi, então eu te conto. Se você pega uma panela de água e põe para ferver e joga uma rã lá dentro, ela salta fora, porque a água está quente. Mas se você colocar a rã dentro de uma panela com água fria e colocar no fogo, ela vai morrer. Porque ela não percebe que a água está esquentando. E quando vê, ela foi cozida e não percebeu. Porque foi acontecendo devagar, sem ela perceber. O abandono de Deus é igual. Se fosse uma coisa assim, olha, no solavanco, a gente pularia fora, porque a gente entenderia que não dá. A gente estando com Deus, a gente entenderia que não dá para viver sem Ele. Só que o abandono de Deus, ele vai acontecendo sem a gente perceber. Aos pouquinhos, eu já não rezo, eu não vou à missa,
eu olho, eu sei o que Deus quer de mim, mas eu não preciso ser assim tão radical. Esses negócios dos mandamentos, tem uns que dá para cumprir, tem outros que é radicalismo demais. Então a gente vai fazendo concessões. Quando a gente percebe, meus queridos, nós estamos no grupo daqueles que se opõem a Deus. E quando a gente abandona a Deus, o desespero entra na vida da gente. Aí a ideia de se matar se torna uma coisa comum, possível, a gente passa a conviver com ela. Deus nunca vai te abandonar, então não o abandone. Não largue da mão de Deus, que te diz: eu estou contigo, eu te guardarei, onde quer que vás, eu te reconduzirei, eu estarei contigo e te reconduzirei a esta terra. Se nós estamos com o Senhor, nós não precisamos temer aonde a gente vai, porque Deus vai conosco e nos reconduz a Ele. Tem gente que tem medo, né, de entrar em certos lugares, de comer certas comidas. Olha, realmente a gente precisa ter cuidado. Mas eu não sou escravo do medo de nada, nem de nenhum lugar. Se eu precisar ir a um lugar, eu vou. Porque Deus não me abandona porque eu vou entrar num lugar, Ele entra comigo. E é o mais forte que expulsa o mais fraco. Deus é que é poderoso para retirar o mal daquele lugar onde a gente entra. Onde você entra com uma vela acesa, as trevas têm que se afastar. Deus vai conosco se nós estamos com Ele. Você percebe? Outras vezes, muita gente tem medo de certas comidas, porque não sabe por onde essa comida passou, que tipo de consagração ela pode ter recebido. Meu irmão, abençoe a comida e coma. Não é? Isso também a gente aprende com Dom Bosco, sempre abençoava a comida antes de tomar. Abençoe a comida, diferente de você saber que alguém fez alguma coisa de errado com ela, não é? A palavra de Deus até nos ensina isso. Que às vezes você sabe que aquilo foi consagrado a alguma entidade, alguma coisa. Aí você não come por causa da sua fé. Não é que você sabendo Deus vai te abandonar. Não, se você está sabendo que aquilo foi consagrado, não cabe a você comer aquilo. É inclusive um testemunho que você dá. Não vou, não como, porque eu não tenho comunhão com isso daí. E às vezes a gente vai para certos lugares do nosso país que é bastante eclético, que tem um folclore muito, muito intenso, não é? E é muito bonito essa pluralidade, mas quando se trata de religiosidade e alguém diz assim, essa comida é consagrada a tal coisa, eu não como. Por quê? Porque vai entrar um espírito diabólico em você se você comer. Não, em mim habita o Espírito Santo. Mas é um testemunho ruim para a pessoa que fez e me ofereceu, e é um testemunho ruim para quem está à volta e ouve. Agora, se eu não sei, Senhor, abençoe este alimento que nós vamos comer agora, que Ele restaure as nossas forças para que a gente possa te servir melhor e vá para dentro, vai virar força para a gente servir a Deus. Não é? Tem gente que tem medo dessas coisas, porque esquece que o Senhor nos diz, eu estou contigo e eu te guardarei. Gente, quem tem Deus na sua vida não tem medo de trabalhos, despachos, malefícios. E a gente poderia dar vários outros nomes que você conhece. Não tem medo, não é porque aquilo não traga algo de ruim junto. Não tem medo porque tem Deus que o guarda. O Senhor é o meu guarda. E Ele diz, eu nunca te abandonarei até cumprir o que eu te prometi. Agora olha que coisa interessante. Às vezes nós achamos que Deus vai nos abandonar por causa dos nossos erros. Quando Deus diz assim, eu estarei contigo, você pode perguntar para Ele, e se eu errar, Senhor? Você sabe qual é a resposta do Senhor para você? Eu estarei contigo.
Interessante que quanto mais nós vamos caminhando com Deus, menos a gente erra em certas matérias, porque Ele nos conduz. Mas Deus nos conduz para ser a nossa força, o nosso apoio e a nossa salvação. Não é para que a gente seja infalível no que a gente faz, porque os apóstolos erraram, mesmo depois de serem cheios do Espírito Santo. Pedro tomou-lhe uma bronca de Paulo. Um era cheio do Espírito Santo e o outro também. E depois Pedro teve que reconhecer que estava errado. Porque veja, nós não somos infalíveis, mas Deus não nos abandona quando a gente falha. A gente perde a graça de Deus quando nós viramos as costas para Ele e não queremos a ajuda de Deus, quando a gente não quer recomeçar. Então, e se eu errar? O Senhor te responde: eu estarei contigo. Agora, interessante, veja o que essa palavra diz. Eu estarei contigo, eu irei contigo. Não diz eu irei em teu lugar. Porque todas as vezes que nós nos dispensamos dos nossos deveres, para a gente ficar folgado, quando a gente põe outra pessoa para fazer no nosso lugar aquilo que era dever nosso, isso nunca é bom para a gente. Davi era um homem de Deus e o Espírito do Senhor estava com ele. Mas um dia Davi, folgado, achou que ele já tinha conquistado o que ele tinha de conquistar. Ele começou a abrir mão das responsabilidades dele, a colocar outro para fazer as coisas no lugar dele, enquanto ele ficava ocioso, enquanto ele ficava à toa. E isso nunca é um bem, gente, é um mal. O que aconteceu com Davi nessa altura? Se tornou um adúltero e um assassino, porque ficou à toa, abrindo espaço na sua vida para o erro, para o pecado, porque já abriu no momento em que ele se dispensou de fazer o que ele deveria. E à toa, ali no pátio do seu castelo, ele conseguiu ter as vistas da laje ali da casa de um dos seus soldados, onde a esposa dele, do soldado que tinha ido para a guerra, no lugar de Davi, ela se banhava nua, ali no teto da casa. O palácio era alto, ele conseguiu ver. E tendo um monte de mulheres à disposição dele, o que ele fez? Foi captar a mulher do seu soldado. Trouxe ela para dentro do palácio, deitou-se com ela, enquanto o outro estava lá fazendo o serviço dele. Essa moça engravidou e Davi entrou em pânico, porque como é que ia soar para a tropa que enquanto eles iam para a guerra em nome dele, ele ficava para trás para se deitar com as mulheres deles, porque não ia ficar num só. Todo mundo, os homens iam ficar revoltadíssimos. O que Davi fez? Mandou buscar o marido dela, embriagou o homem, dopou ele, drogou o camarada e disse para ele: vai para sua casa deitar-se com a sua mulher, porque aí ele deitava com a mulher dele e achava que o filho era dele. Mas é engraçado, né, gente? Quando uma pessoa tem caráter, ainda que você dope esta pessoa de remédio, de droga, do que for, ela mantém-se firme na sua integridade. Esse soldado não arredou o pé da porta do palácio, não foi para casa, não se deitou com a sua mulher, porque os amigos dele estavam em combate e ele não podia se dar esse privilégio. Davi, desesperado com aquilo que ele faz, escreve um bilhetinho, entrega para aquele mesmo soldado e diz: volta para a guerra e entrega para o seu comandante. E no bilhete estava escrito: ponha esse homem chamado Urias, onde o combate for mais violento, e na hora que o inimigo atacar mortalmente, abandonem ele lá para ele ser morto. Recuem todos e deixem ele morrer. Assassino. Todas as vezes que nós queremos que os outros façam o serviço no nosso lugar, aquilo que Deus nos conferiu como missão, isso não dá coisa boa na vida da gente. Por isso que não dá coisa boa quando a gente terceiriza o cuidado com os nossos filhos. Não estou falando de uma ajuda doméstica, que às vezes você trabalha, precisa ter alguém ali.
Estou falando quando você abre mão de ser pai de sua mãe de ser mãe para outro ser no seu lugar. Quando a gente esquece o nosso dever e a nossa missão como marido e como mulher, nunca dá coisa boa. Quando uma pessoa se põe à frente de uma empresa, encaminha essa empresa, a empresa está indo muito bem, e aí ele, ganancioso, começa a abrir mão do carisma que ele tem, que deu vida para aquela empresa, e passa para os outros, porque agora ele quer curtir a vida sem ter compromisso. Nunca vai dar coisa boa. Por isso que Deus nos diz: eu irei contigo. E Ele não diz: eu irei no teu lugar. Porque para um relacionamento ser bom, ele precisa respeitar certos limites. Todo relacionamento que não respeita limites, ele se sufoca e morre. Por isso, outro dia que eu fazia essa distinção. É diferente você ser carinhoso com uma pessoa, você dar assistência, você se tornar essa pessoa importante para você, você elogiar, você reconhecer que a sua vida se tornou muito melhor com ela. Isso é diferente de você entregar nas mãos dessa pessoa o controle da sua vida. Agora quem manda em mim é você. Quem diz o que eu tenho ou não de fazer é você. Se isso acontece, não dá coisa boa. Não é? Diferente a compreensão que a gente tem sobre esses laços de sangue, de amizade. Porque os laços de amizade, gente, é para nos unir com as pessoas e não para nos escravizar a elas. Quando um relacionamento de namoro, de noivado, ele gera uma dependência, a pessoa perde a alegria, a pessoa se torna escrava da outra, esse relacionamento precisa acabar. Ou acaba, ou acaba. Ou acaba porque vai cada um para o seu canto, ou acaba porque eles mudam, põem um ponto final naquela maneira de agir. Porque não vai dar certo, não tem futuro. Ninguém é feliz, escravizado pelo outro. Então, os laços, por exemplo, entre marido e uma mulher, é para aproximar os dois, é para unir os dois, é para eles serem mais fortes juntos. Não é para que um seja capaz do outro, um seja escravo do outro. Não, porque aqui na minha casa quem manda sou eu, mulher tem que fazer. Não. Não é que o tempo mudou. Não é? Pessoas boas e de caráter sempre trataram de forma digna o seu companheiro, a sua companheira. Isso é questão de caráter. Não é? Então, tem que respeitar certos limites, senão a coisa não vai para frente. E olha, uma coisa que a gente precisa também entender: a nossa intimidade com as pessoas se dá pela comunhão, pelas coisas boas. Isso não quer dizer que eu tenho que, despejar tudo que é da minha vida para o outro, mesmo que ele seja o meu amigo. Então, intimidade é diferente de você ser obrigado a despejar tudo, porque tem gente que fica seu inimigo se ele descobre uma coisa da sua vida pela boca de outro. Sou seu amigo, por que você não me contou? Justamente porque eu sou seu amigo e tenho a liberdade de contar ou não contar. Agora, quando a gente começa a dizer: você chegou aqui na cidade, você nem me ligou, você foi para tal lugar, você não me avisou. Pelo amor de Deus, que coisa chata. Que negócio que faz mal para a gente, só de ouvir a gente já sufoca. Não é assim? Um bom amigo compreende isso e não sufoca o outro com certas cobranças. Por isso que Deus diz: eu vou ao seu lado, eu estarei contigo, eu vou te ajudar, você pode contar comigo, eu vou te guardar. Como um amigo defende o outro amigo, eu também te defenderei. Então nós temos que aprender com Deus a deixar o outro respirar. Se você perguntar assim: se Deus é Deus Todo-Poderoso, por que Ele não nos obriga a fazer certas coisas que vão nos salvar? Porque senão você ia morrer sufocado, senão você não ia ter vida, senão você não ia respirar. Faz parte, faz parte da amizade de Deus por nós. Permitir que a gente escolha se a gente vai acertar ou errar.
Se a gente será fiel a Ele ou se a gente vai pecar. Faz parte. Olha, o segredo para um bom relacionamento a gente aprende com Deus. Você sabe qual é? É você se doar. Como é que Deus nos salva? Nos arrancando das coisas? Não, se doando a nós o tempo inteiro. Se doando, se doando, se doando. Por isso que chama unção, né? Porque Deus vai nos ungindo, nos ungindo. Você já viu que quando uma coisa está completamente untada, ungida, oleosa, ela escapa, não é? Deus nos faz escapar do mal. Não é nos arrancando, porque às vezes vai nos despedaçar, porque o mal está com as suas unhas cravadas em nós. Não, mas Deus vai nos ungindo, vai nos ungindo. Chega uma hora que a gente transpira a unção de Deus e escapa. Deus nos salva se doando a nós. Quando as pessoas sentem que podem contar com você, porque você aprendeu a se doar, elas começam a querer que você conte com elas também. É recíproco, gente. Agora, a pessoa nunca vai ter amigo se ela não entender que para ter amigo ela precisa ser amiga. E uma pessoa nunca vai ter alguém que se doe a ela indiscriminadamente se ela nunca oferece algo de volta. É interessante, né? Porque tem pessoas que são assim. Ela elege como amigo quando encontra alguém para fazer tudo por ela e aguentar tudo delas. A fulana é meu amigo porque aguenta tudo de mim. Aguenta desaforo, aguenta maltrato, aguenta xingo, aguenta impaciência. Fulano é meu amigo porque me dá de tudo. Eu preciso, ele me dá, ele faz para mim o que eu quero. Mas a pessoa não suporta uma contrariedade. Uma contrariedade, ela esquece todo o bem que o outro fez por ela. Eu te pergunto, onde você acha que esse relacionamento vai chegar? Você acha que a amizade vai encontrar consistência? É o contrário. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a nos relacionarmos com as pessoas, colocando os nossos olhos em Deus, porque quem ajuda, encontra a ajuda. Hoje a gente abriu o programa falando de Petrópolis, né? Meus queridos, eu quero dizer a você, não foi programado, não é? Mas eu termino aqui dizendo isso para você. Quem ajuda, encontra ajuda. Mas a ajuda é importante no momento que a gente precisa. Talvez a ajuda que você ofereça agora, não volte agora, porque não é agora que você está precisando. Mas lá na frente, quando você precisar e ninguém se lembrar do bem que você fez lá atrás, eu te garanto, Deus não esqueceu. E ali você ouvirá a voz dele dizendo: eu estarei contigo e te guardarei. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é você ter um amigo. Esses dias a gente compartilhava isso aqui, até um comentário que a Val fez. E eu entrei ali comentando com ela. Saber que você tem com quem contar é mais importante do que a ajuda propriamente dita. Porque quando você sabe que você tem com quem contar, você sabe que você não está só. E isso tira a gente da solidão, tira a gente da tristeza, tira a gente da depressão. Às vezes a lembrança de um amigo já alegra o coração da gente. Saber que você precisa estar ali para o outro já consola o coração do outro. E se você saber que o outro está ali para você, isso já consola o seu coração. Deus está por você, está ao seu lado e diz: estou contigo e te guardarei onde quer que vás e nunca te abandonarei. Se você pode, coloque as mãos sobre o seu peito um pouquinho. Saiba que o nome de Deus, Javé, significa eu sou aquele que estou. Márcio, Javé significa isso, significa eu sou aquele que estou. Deus está do seu lado. Deus não sabe fazer outra coisa senão colocar-se ao lado da gente, ao lado de quem Ele ama. E é importante que você tenha alguém
que seja por você nas horas difíceis. Pode ser um parente, um familiar, um amigo. Mas Deus precisa ser aquele, o primeiro, que você tenha por você nas horas mais difíceis. Nesta manhã, peça essa graça a Deus. Nunca deixe de buscar ajuda, principalmente nas situações complicadas e perigosas. Primeiro em Deus, depois nas pessoas que Deus te deu. Situações complicadas e perigosas, gente, nós não precisamos dar conta delas sozinhos. Deus sempre põe alguém para nos ajudar. Então peça ao Senhor: Senhor, nesta manhã, me dá a graça de entender que certas coisas são mais penosas quando nós temos que enfrentá-las sozinho. Senhor, me dá a graça de entender que certas lutas eu não preciso enfrentar só. Tenha coragem, meu querido. Tenha coragem, minha irmã, de buscar socorro, mesmo quando o problema que você está enfrentando tenha sido causado por um erro seu. Tudo isso que eu estou vivendo é erro meu, é culpa minha. Aí eu volto e te digo: e se eu errar? O Senhor te responde: eu estarei contigo. Se tudo que você está vivendo é fruto de um erro seu, mesmo assim tenha coragem de buscar ajuda, porque pior que errar é não buscar ajuda. Senhor, nós queremos recorrer a Ti. O Senhor é a primeira ajuda de que nós necessitamos e a quem nós recorremos nesta manhã. Dá-nos, Senhor, a Tua ajuda. Dá-nos, Senhor, a Tua ajuda. Nunca te abandonarei até cumprir o que eu prometi. O Senhor está conosco. Vamos cantar de novo? Que Ele estenda sobre nós a Sua mão, nos proteja, nos guarde por todos os lugares onde nós nos adentrarmos no dia de hoje. Vem, Senhor Jesus, esteja conosco. Fica comigo. Estenda a Tua mão sobre nós, Tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para Ti. Acredite nessa verdade. Estenda a Tua mão sobre nós, Tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para Ti. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Enquanto eu cantava e nós rezávamos, eu sentia muito o Senhor tocando em pessoas que verdadeiramente se sentiram abandonadas, sozinhas. Por algum motivo, por alguma notícia, algum acontecimento, você achou, você supôs que Deus abandonou você. E aí, quando o Márcio repetiu de novo a palavra, você tomou posse. E tome posse novamente. Eu nunca te abandonarei até cumprir o que eu prometi a você. Eu tomei posse dessa palavra hoje. É para mim. Talvez seja para você também. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu também confirmo essa oração da Rogéria, porque muitas pessoas se sentem num cenário assim perturbador. Você viveu essas experiências de erro e se sentiu abandonado, mas essa palavra veio como uma flecha no seu coração para realizar a cura para esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, quando reúne um povo bem disposto para ouvi-lo, o Senhor realiza a sua obra, a gente vai percebendo. E eu fui ouvindo você, Márcio, fui percebendo. O Márcio, o que ele vai pregando é a experiência, né? Ele vai vivendo, né? Você vai experimentando, né? E é isso que a palavra de Deus faz, né? Ela vai fazendo esse convite diário para nós. Então, não há o que temer. Eu já escrevi aqui, quanta promessa linda, né? Estou
contigo, Paulo. Tô contigo, Val. Amém. Não, eu te guardarei. Não sou eu que tô falando, é o Senhor, tá? É o Senhor, né? Eu te guardarei aonde quer que você vá. Amém, assim seja. Enquanto a palavra era proclamada, a pregação aconteceu, eu pedi ao Espírito Santo que me convencesse dessa verdade. Que isso traz paz, isso traz segurança, isso resolve tanta coisa na nossa vida, né? Deus dizendo, não vou te abandonar até cumprir o que eu te prometi. Então, que todos nós sejamos convencidos da verdade que essa palavra traz, né? Das promessas de Deus para cada um de nós. Quero abraçar todos que rezaram conosco, deixaram os pedidos de oração aqui.